A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 9 e versículo de número 25 ao 27, que vai nos dizer assim: Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, que nós vamos observar que após a ordem de Jesus para que o espírito imundo saísse desse jovem lunático, a Bíblia nos diz que ele parecia estar morto. Muitas vezes, irmãos, o Senhor vai lançar ordens sobre a nossa vida que, humanamente falando, não fará sentido. Deus vai dizer que vai abrir a porta e a porta parece que dá uma travada. Deus vai dizer que vai curar e parece que o diagnóstico piora. Deus vai dizer que vai libertar e vai parecer que nunca será liberto. Muitas vezes o cenário é contrário. As pessoas vão comentar, como comentaram aqui deste jovem lunático. A Bíblia diz que as pessoas começaram a dizer que ele tinha morrido. Muita gente vai olhar para você e vai dizer: acabou. Não adianta sonhar, não adianta projetar. Disse que Deus tinha propósito, disse que Deus ia curar, disse que Deus ia libertar, disse que Deus ia trazer salvação para casa, mas cadê? Muitos vão olhar para você e vão apontar o dedo, falando algo negativo, mas o Senhor está dizendo: não se apegue à palavra dos outros, mas ande conforme a palavra do Senhor. Se Ele diz que vai ter vida, vai ter vida. Se Ele diz que está liberto, está liberto. Se Ele diz que vai transformar, Ele vai transformar. O que você não pode é se apegar ao cenário e nem as palavras contrárias que são ditas para tentar te parar. Tem pessoas que vai ter prazer em falar contrário daquilo que Deus já falou ao nosso respeito, em mostrar, em apontar para o cenário dizendo: tá vendo que isso não vai acontecer? Tá vendo que isso é loucura da tua cabeça? Tem pessoas, irmãos, que serão usadas pelo inimigo para tentar nos frustrar, para que a gente venha parar e retroceder e não acreditar nas palavras de Deus. Mas eu te convido hoje a se apegar à palavra. Os teus olhos não podem estar postos nas palavras contrárias. Não coloque os teus olhos ali, mas os teus olhos precisam estar postos, sabe aonde? Na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor falou ao teu respeito, porque se foi Deus que te fez a promessa, certamente Ele vai cumprir. Ele vai fazer acontecer. Jesus deu uma ordem que o espírito mudo e surdo saísse deste jovem e nunca mais tornasse a ele. Quando Jesus dá uma ordem, irmãos, ele não brinca de ordenar, ele manda e todos têm que obedecer. O inferno, os demônios, o ser humano, todo mundo precisa obedecer a ordem de Jesus. Jesus não brinca de dar ordem, mas ele ordena e as coisas acontecem. Jesus não é como a gente, ser humano, irmãos, que lançamos a palavra, que falamos muitas vezes sem fé, sem autoridade e nada acontece, porque isso havia acontecido. Os discípulos de Jesus tentaram expulsar o demônio deste menino, mas não conseguiram, porque faltou fé. Só que Jesus, irmãos, naquele momento ali estava mostrando que ele veio para deixar a lógica humana confusa, porque quando ele ordena, as coisas acontecem. E muitas vezes o inimigo, ele vai querer mostrar o contrário, como estava acontecendo com este jovem, parecia ser contrário. Como é que Jesus dá uma ordem e o menino parece que morreu, acabou? Assim é no nosso cenário, é por isso que precisamos ter maturidade. O Senhor vai lançar ordens e muitas vezes a gente não vai compreender, vai parecer que a gente está perdendo, vai parecer que não vai acontecer milagre, vai parecer que a palavra que o Senhor lançou sobre a nossa vida não vai se cumprir, mas nós não andamos por vista, andamos por fé, lembre disso. E o inimigo muitas vezes ele vai olhar e vai dizer assim: ó, eu não quero somente que ela ache que é contrário, eu vou usar pessoas para confirmar para ela que é contrário. Eu vou usar pessoas para dizer para ele para desistir.
Só que o que você não pode fazer é desistir, parar, retroceder, não. Declare comigo, eu não vou desistir. Eu não vou parar, eu não vou retroceder, porque Deus vai fazer milagre na minha vida. Eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou retroceder, porque Deus vai fazer milagre na minha vida. Parecia que estava aqui humanamente falando tudo o contrário. A Bíblia diz que muitos começaram a falar, ele morreu. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Jesus tomou pela mão e o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus ele começa uma obra, ele não deixa a obra pela metade. Quando Jesus inicia algo na minha e na sua vida, ele traz a conclusão daquilo que ele iniciou. Para muitos pode estar perdido. Olhando humanamente, falando com os teus olhos carnais, você pode dizer assim, acabou. Mas o Senhor está dizendo, sou eu quem dito qual será o final dessa história. Sou eu quem transformo aquilo que parece que está acabado, arruinado, em um grande milagre. Irmãos, só foi Jesus tomar este menino pela mão. Hoje Jesus te toma pela mão, ele está dizendo aquele projeto vai acontecer, aquele sonho, aquela palavra que o Senhor lançou sobre a sua vida, mas o cenário é contrário. Você vai observar que desde o início, que Jesus manda chamar este menino, a Bíblia vai nos dizer no versículo de número 20, que o espírito agitou com violência e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Ou seja, o inimigo, ele estava sempre querendo fazer contrário, com ódio, com ira. Por quê? Porque Jesus chegou para libertar aquele menino e o inimigo já sabia que ele havia perdido. O inimigo já sabia que ele ia ter que sair. É por isso que quando você ora, quando você jejua, quando você levanta clamor, quando você diz eu vou fazer campanha na madrugada, você começa a ver as coisas parecendo que está piorando, não é assim, irmãos? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, parece que as coisas vão piorando, parece que aquilo que a gente está orando não faz sentido, mas o Senhor está dizendo continue, é porque o seu milagre está perto, é porque Deus está prestes a fazer acontecer milagre na sua vida, e o inimigo sabe que ele já perdeu em áreas na sua história, por isso ele tenta te amedrontar para que você desista, para que você pare, para que você retroceda e não acredite na palavra do Senhor. Declare comigo, eu não vou olhar para o cenário, eu vou me apegar à palavra do Senhor. Eu não vou olhar para o cenário, eu vou me apegar à palavra do Senhor. Há muito tempo, irmãos, isso acontecia com este jovem, mas quando Jesus chegou ali foi para libertar, porque Jesus não precisa de muito tempo para libertar alguém. Jesus não precisa de muito tempo para trabalhar. Jesus chega, dá ordem e todos têm que obedecer. Eu não sei qual é o sofrimento que você está passando, que já tem anos. Que você diz, meu Deus, eu busco uma resposta. Eu já estou frustrado, eu já estou cansada, porque, irmãos, quanto mais a gente busca a resposta e não encontra uma saída, a gente acaba cansando, se frustrando. A nossa fé acaba sendo, irmãos, muitas vezes impactada com a frustração. Foi o que aconteceu com o pai deste jovem. Ele estava com uma fé impactada. Por quê? Porque realmente, irmãos, ele tentava e nada acontecia. Este rapaz ele estava jovem, mas isso acontecia com ele, não era pouco tempo não, era desde a infância. Ou seja, o pai já vinha sofrendo, buscando ajuda e não encontrava. A fé estava abalada. Talvez você entrou aqui com a sua fé abalada, olhando humanamente para algumas causas, para algumas situações e dizendo não tem jeito, não tem a possibilidade de acontecer milagre. Mas eu quero lhe dizer, se apegue, meu irmão e minha irmã, o que Jesus pode fazer. Quando Jesus chega ao cenário, ele transforma. Não se apegue aos homens, porque os homens, eles são falhos. Você observa que os discípulos não conseguiram expelir o demônio deste menino. Os discípulos não conseguiram ter êxito. Mas Jesus, quando chegou, foi para resolver. Não coloque, não deposite a sua confiança no pastor, na missionária, na irmã, no irmão, não. Se Deus quiser usá-los como instrumento, amém. Mas se não, o próprio Deus fará milagre na sua vida. O próprio Jesus chega no seu cenário. Foi Jesus que chegou neste cenário para resolver o problema. Quando Jesus ele chega naquele cenário, irmãos, não era para ficar olhando a discussão entre os discípulos que estava acontecendo ali e entre os escribas, não. Jesus chegou ali para resolver. Quando Jesus chega na minha e na sua vida, meu irmão e minha irmã, não é para discutir, não é para mostrar nada a ninguém, não é para provar nada, é para resolver o problema. Jesus chegou, irmãos, e ele tinha a solução. Este rapaz foi liberto.
Jesus tem a solução para o seu problema. Eu não sei qual é a causa dele. Eu não sei o que tem te frustrado. Talvez você está como o pai desse jovem. O pai desse jovem estava cansado. E ele chega a dizer para Jesus, para que Jesus ajudasse ele na falta de fé. Por quê? Porque a frustração, irmãos, muitas vezes vai nos causar falta de fé, o desânimo. Porque a gente tenta e nada acontece. Talvez você entrou aqui com situações que você já tentou tanto, já investiu tanto, já orou tanto, já consagrou, já jejuou, já fez sua parte. E você diz, meu Deus, a minha fé está abalada. Eu já não consigo mais acreditar que há uma solução para este problema. Você vai observar que o pai deste rapaz, ele pede para o Senhor, se o Senhor pudesse alguma coisa, para o Senhor ter compaixão deles e ajudar. Ele chega a dizer assim, se tu podes alguma coisa. Por quê, irmãos? Porque ele já havia tentado, já havia batido em várias portas, mas ninguém pôde ajudar a ele. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que estão assim. Você já tentou, você já buscou. Não é dizer que você está com braços cruzados, esperando cair a resposta do céu. Não, mas você tentou, você buscou, você orou, você tem feito a sua parte. Você diz, Deus, eu estou cansada. Porque esperar cansa. Aguardar e não ver saída cansa, e Deus conhece, irmãos, a nossa estrutura. Não podemos ser hipócritas, sabendo que o nosso Deus conhece a nossa estrutura. Porque tem muita gente que finge que não está cansado, irmãos. E é por isso que quando chega uma fase que não suporta mais, acaba desmoronando. O Senhor não chamou a gente para desmoronar, mas Ele chamou a gente para ser sincero. O pai deste menino agiu com sinceridade. Seja uma pessoa que age com sinceridade, diz a verdade para Deus. Deus, eu tinha um tempo de oração, mas agora eu não estou conseguindo ter mais. Deus, eu tinha uma fé, mas agora a minha fé parece que está abalada. Deus, eu tinha vontade de congregar, mas agora eu já não tenho mais. Conte para Deus. Não é vergonhoso falar a verdade para o Senhor. Ele conhece as suas frustrações, as suas necessidades. E se você expor para Ele quer ouvir de você. Ele vai resolver o seu problema. Quando este pai deste menino começou a falar para Jesus a verdade, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, logo, irmãos, deu uma ordem para que este menino fosse liberto. E Jesus disse, nunca mais tornes a ele. Ou seja, Jesus ainda deu uma ordem para que aquele espírito não voltasse mais a perturbar aquele menino. Sabe o que é isso? O Senhor estava dando uma paz completa a este pai. O Senhor estava restaurando a fé, a alegria dele de viver. Porque este jovem possesso era filho único, irmãos. Imagine o sofrimento deste pai vendo seu filho sendo possesso por espírito maligno, lançado na água, lançado no fogo, o diabo tentando matar, tentando destruir. E ele olhando e tentando de todas as formas e nada acontecendo. É assim que acontece, meu irmão e minha irmã. Quando nós olhamos para algumas situações da nossa vida e pensamos, humanamente falando, isso não tem jeito. Humanamente falando, isso não tem possibilidade de acontecer. E o Senhor está dizendo, não olhe para aquilo que é humano. Olhe tão somente para aquele que está diante de você hoje para operar milagre. Declare comigo, eu creio que Jesus está diante de mim para operar milagre. Eu creio que Jesus está diante de mim para operar milagre. Quando o pai deste menino contemplou Jesus, ele não perdeu a oportunidade. O Senhor, ele diz para você, não perca as oportunidades que eu colocar na sua vida. Não abra mão dos projetos que eu confiar a você. Irmãos, Deus nos confia projetos. Deus nos confia sonhos que parecem, humanamente falando, ser algo que não vai acontecer. Parece que o Senhor não vai mudar a nossa história. Quem olhasse para este homem pensava, vai ser até o final dos dias dele este sofrimento com este filho. Este filho vai sofrer até morrer. Mas havia alguém que tinha marcado o encontro com eles, chamado Jesus. Quando Jesus marca o encontro, irmãos, ele muda o final da história. Ele não vai deixar a tua história terminar na vergonha, na escassez, no sofrimento, na angústia. Mas ele está dizendo, eu tenho renovo, refrigério, resposta, alegria, restauração, restituição. Porque eu sou o Senhor que pego aquilo que, humanamente falando, pessoas já deu a causa como perdida e faço milagre acontecer. Nós servimos a um Deus de milagre, a um Deus que pega, irmãos, a lógica humana e ele confunde. Ele pode confundir medicina, ele pode confundir os fofoqueiros, os contendeiros, aqueles que te cercam, parentes, seja quem for que está duvidando do teu milagre. O Senhor está dizendo, eu vou confundir muita gente. A multidão estava dizendo que o menino
menino estava morto, mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus tomou ele pela mão. Hoje Jesus toma a sua causa pela mão. Declare comigo: eu creio que hoje Jesus está tomando a minha causa pela mão. Eu creio que hoje Jesus está tomando a minha causa pela mão. A Bíblia vai nos deixar bem claro, irmãos, que o menino se levanta. A situação, ela foi resolvida. Tem situações através dessa palavra que estão sendo resolvidas. Causas que você já estava frustrado, frustrada, que você já havia dado como perdido. Porque, irmãos, muitas vezes a gente tenta, não consegue. E nós olhamos e pensamos, não tem mais jeito. E acabamos até mesmo dizendo, a causa está perdida. Mas o Senhor está dizendo, não há impossibilidades quando eu quero agir. A causa não está perdida porque eu quero trabalhar. Porque eu quero fazer milagre. Deus fará milagre. Deus vai visitar pessoas aqui com resposta, em meio à frustração, em meio ao cansaço, em meio ao desânimo, em meio à falta de fé por causa da frustração. O Senhor está dizendo, eu vou renovar sua fé, eu vou renovar suas forças e vou glorificar o meu nome na tua história. O pai do jovem lunático recebeu restauração e o jovem lunático foi liberto. O milagre foi completo nesta casa. Declare comigo, o meu milagre será completo. O meu milagre será completo, vai ser na sua casa, no meio dos seus. O Senhor está dizendo, confie porque eu sou Deus de resposta. Confie porque eu sou Deus de milagre. Não deixo a causa pela metade. A obra que o Senhor iniciou, Ele vai concluir e o nome dEle será glorificado na sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra que é uma confirmação. Confirmação para pessoas que chegaram aqui cansadas, com causas, com situações, meu Deus amado, que tem frustrado, que tem ferido, que tem magoado a eles, Pai. Causas que não foram solucionadas e humanamente falando parece que não serão, mas tu és o Deus, Pai, que frustra os planos do inimigo e faz aquilo que humanamente falando parece que está perdido acontecer um milagre, porque tu és um Deus de resposta. Ah, Senhor, nós cremos, meu Pai, que a tua obra ela será concluída. Nós cremos que haverá resposta. Nós cremos que o Senhor é fiel para fazer o impossível acontecer. Ah, Deus amado, que assim como o Senhor visitou a este pai, o restaurou e visitou o filho dele também com libertação, que o Senhor faça uma obra por completo na nossa casa, na nossa vida, no meio dos nossos. Pai, toma causas frustradas aqui, pessoas que estão com causa que já até desistiram porque acham que não vai acontecer mais nada. Que o Senhor venha renovar, restaurar como o Senhor fez com este pai, com este jovem, porque tu és o Deus que não mudou, tu és o Deus que continua trabalhando na vida daqueles que perseveram, que creem, que aguardam na que aguardam na tua palavra, e o teu povo tem aguardado na tua palavra. Por isso eu te peço, não os deixa frustrados, Senhor, mas traz, meu Pai, a resposta, porque tu és um Deus, meu Pai, que não deixa a obra pela metade, mas que traz a resposta, meu Deus, contrariando a lógica humana e mostrando que tu és poderoso. Oh, Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, sobrenatural,
sobrenatural e extraordinário, que haja testemunho para os teus filhos contarem. Senhor, eu te peço também que em nome de Jesus, o Senhor tome cada um que está aqui, meu Deus amado, servindo de canal de bênção, nos abençoando diariamente, ouvindo cada palavra, orando por nós. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os prospere, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Vai trabalhando, Senhor. Vai fazendo o impossível. Vai, Espírito Santo, tomando as causas e resolvendo. Porque tu és um Deus, Pai de resposta. Senhor, Espírito Santo, continua falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor. Te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. O Senhor está dizendo causas que pareciam, humanamente falando, estar perdidas. O Senhor hoje toma pelas mãos e Ele mesmo resolverá. Você não anda por vista, você não anda por aquilo que as pessoas comentam, mas você anda segundo a palavra do Senhor. E se Ele chegou no seu cenário, é para resolver o seu problema. Jesus nunca chega em cenário, irmãos, para deixar da mesma forma que Ele está. Mas quando Jesus chega no nosso cenário, é para transformar. Receba de Deus transformação. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.